O homem é afetado não pelas coisas, mas pela visão que ele tem delas. Epicteto. Essas palavras têm mais força do que parecem à primeira vista, porque se parar para pensar, não é o mundo que molda sua vida, mas sim o que você repete para si mesmo dia após dia. A sua mente se torna a soma das palavras que você cultiva em silêncio, longe dos olhos de todos. Se você acorda dizendo para si que não tem energia, seu corpo responde com fraqueza. Se repete que nada dá certo, sua visão fica turva e você começa a tropeçar em cada passo. Mas quando você decide falar de outra forma consigo mesmo, não com ilusões, mas com firmeza, disciplina e clareza, toda a sua realidade começa a se reorganizar. É como se uma nova estrutura interna fosse criada e a vida passasse a obedecer a esse novo padrão. A maioria das pessoas não percebe o quanto o diálogo interno é poderoso. Gastam horas se preocupando com o que os outros falam, mas não dão atenção ao que dizem para si próprias em silêncio. Só que é justamente esse discurso escondido que define o nível da sua energia, da sua confiança e até da sua resistência diante dos problemas. É como se você fosse o próprio treinador da sua mente, e cada frase dita se tornasse um comando que o corpo e a alma obedecem sem questionar. Neste vídeo, você vai descobrir um exercício poderoso, 4 dias em que você falará com você mesmo de uma forma diferente. Não é mágica, não é superstição, é treino mental. Vou te mostrar 12 frases e princípios práticos que, se ditos e aplicados, podem transformar completamente sua forma de encarar os dias. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque aqui você encontra ensinamentos diários para fortalecer sua mente. E eu quero que você interaja comigo agora mesmo. Escreva nos comentários a frase: "Eu decido o que penso, eu decido quem sou". Essa será a primeira afirmação do seu treino. Agora, vamos direto ao vídeo. 1. 4 dias sem se explicar para ninguém. 4 dias. Apenas 4 dias em que você decide cortar um dos maiores venenos invisíveis da vida moderna: a necessidade constante de se justificar. A maioria das pessoas não percebe, mas vive como se estivesse em um tribunal permanente, dando explicações para cada escolha, para cada passo, como se devesse satisfações ao mundo inteiro. Você atrasa uma resposta no celular e já corre para inventar um motivo, recusa um convite e imediatamente se sente na obrigação de se desculpar. Toma uma decisão diferente e já pensa em como os outros vão interpretar. E é justamente isso que te aprisiona: a dependência de convencer os outros de que suas escolhas são válidas. Agora imagine 4 dias em silêncio estratégico. 4 dias em que você não se explica, não inventa desculpas, não abre espaço para julgamentos desnecessários. Alguém pergunta: "Por que você não foi ontem?" Sua resposta é curta e firme: "Porque não quis." Simples, sem floreio, sem novela. Esse tipo de resposta assusta porque corta no meio a expectativa de justificativa. E sabe o que acontece quando você começa a praticar isso? O respeito aumenta. As pessoas percebem que sua vida não é uma vitrine para ser debatida por qualquer um, mas um caminho guiado por sua própria decisão. Viver sem se explicar não é arrogância, é clareza. Porque a explicação exagerada é um pedido de aprovação disfarçado. Quando você se sente obrigado a dar 1000 motivos, o que realmente está dizendo é: "Por favor, entenda, não me julgue, aceite o que fiz." Mas quando você responde com simplicidade, sem rodeios, transmite uma mensagem poderosa: "Eu sei o que quero e não preciso da sua validação." Isso não significa tratar os outros com desprezo, significa tratar a si mesmo com firmeza. Faça o teste. Durante 4 dias, corte todas as justificativas supérfluas. Se recusar algo, apenas recuse. Se aceitar algo, apenas aceite. Se mudar de ideia, apenas mude. E perceba como sua mente começa a se libertar de uma prisão invisível. O peso de se explicar o tempo todo é gigantesco, mas como ele é socialmente aceito, quase ninguém percebe. Só que cada explicação desnecessária é uma microderrota, um pequeno desvio em que você coloca os outros como juízes da sua vida.
A força está em assumir suas decisões sem precisar provar nada. Pense nos grandes líderes, nos grandes mestres, nos homens e mulheres que marcaram época. Nenhum deles gastava energia tentando convencer todo mundo de que estava certo. Eles simplesmente caminhavam. Alguns aplaudiam, outros criticavam, mas todos reconheciam que havia firmeza. Você não conquista respeito pedindo para ser aceito, mas impondo presença pela maneira como vive. Esse exercício de 4 dias vai desafiar sua mente, porque você vai perceber que o impulso de se explicar vem quase automático. É como um reflexo condicionado. Você diz, não posso ir, e imediatamente o cérebro já procura uma desculpa. Estou cansado, tenho outro compromisso, acordei tarde. Tudo para parecer aceitável, e nesses 4 dias, o seu desafio é cortar esse reflexo. Diga apenas, não vou, e pronto. Vai doer no início. Vai parecer que você está sendo seco ou até rude, mas essa dor é a retirada de um vício. O vício de depender do olhar dos outros. Depois de alguns dias você vai perceber a leveza. Não porque as pessoas vão te aplaudir, mas porque você finalmente entende que não precisa carregar o fardo da aprovação. Sua vida começa a andar no ritmo da sua convicção, não da opinião alheia. E mais, quando você para de se explicar, você passa a observar melhor quem realmente respeita você. As pessoas que precisam de justificativas para tudo, provavelmente nunca aceitaram você de verdade. Mas aquelas que escutam sua resposta simples e seguem adiante, são as que enxergam a sua essência. Esse filtro é poderoso. Em 4 dias você já vai notar quem realmente vale a pena manter por perto. Então, anote isso. 4 dias sem se explicar para ninguém. 4 dias em que cada resposta será firme, curta e clara. 4 dias em que você não vai se humilhar em busca de aceitação. 4 dias em que você vai treinar a arte de ser dono da sua própria palavra. Quando terminar, vai entender uma coisa óbvia, mas que poucos têm coragem de praticar. Você não deve nada ao mundo além da sua integridade. E quem vive com integridade não precisa se explicar, porque a própria vida já fala por ele. 2. Trate cada manhã como um campo de batalha interno. Toda manhã é um campo de batalha. Não o tipo de batalha que se trava com armas ou inimigos visíveis, mas uma luta silenciosa, escondida entre o despertar e o primeiro movimento do dia. Quando o despertador toca, não é apenas o som de um aparelho, é o anúncio de que a guerra começou. De um lado, a força da inércia, do conforto, da preguiça que sussurra. Fica mais um pouco, você merece. Do outro, a voz firme, ainda fraca, mas presente. Levante-se, há coisas a serem feitas. Tratar amanhã como um campo de batalha significa reconhecer que o seu primeiro combate não está no trabalho, nem nas contas, nem nos problemas externos. Está ali, entre você e você mesmo. Quem vence essa guerra inicial já começa o dia em vantagem. Quem perde, passa o resto do dia apagando incêndios, sempre correndo atrás, sempre com a sensação de estar atrasado. Pense nos grandes guerreiros da história. Eles não iam para a luta sem preparação. Eles tinham rituais, disciplina, treinamento constante. Agora pergunte a si mesmo, como você entra no campo de batalha das suas manhãs? Com foco e decisão? Ou já derrotado pelo cansaço? O inimigo não é o cansaço em si, mas a narrativa que você cria em torno dele. O guerreiro cansado, mas disciplinado, levanta. O guerreiro que acredita nas desculpas do corpo, se rende. Durante 4 dias, faça o teste de encarar amanhã como se fosse uma arena. Ao abrir os olhos, não se permita negociar. O corpo vai implorar por mais minutos, a mente vai criar justificativas plausíveis, mas é nesse instante que você precisa agir. Porque cada vez que você vence esse primeiro combate, cria em si a identidade de alguém que cumpre o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. É aí que nasce a verdadeira força. O campo de batalha da manhã não é feito apenas do ato de levantar cedo. Ele se estende às pequenas decisões. Tomar café ou devorar besteiras, abrir o celular ou abrir um livro, gastar energia em distrações ou direcionar energia para o que importa. Cada escolha é um movimento de ataque ou de defesa.
Se você encara cada manhã dessa forma, passa a se posicionar como um estrategista e não como uma vítima do acaso. Há uma diferença brutal entre quem desperta como soldado e quem desperta como escravo. O soldado acorda consciente de que a disciplina é a sua armadura. O escravo desperta arrastado por estímulos externos, já correndo atrás de mensagens, notícias e pressões alheias. E acredite, essa diferença, em 4 dias de prática, já começa a moldar sua mente. Você percebe que não é o ambiente que decide seu rumo, mas a forma como você pisa no campo de batalha logo cedo. Tratar amanhã como batalha interna não significa viver em tensão, mas viver em clareza. Significa saber que a primeira vitória é consigo mesmo, e que se ela for conquistada, as próximas lutas do dia parecem menores. É como um guerreiro que vence logo na entrada do campo. A moral aumenta, a confiança cresce, o ritmo se impõe. Agora, imagine 4 dias seguidos em que você decide levantar no primeiro toque do alarme, em que você decide não começar o dia em distrações, mas em algo que fortaleça: leitura, reflexão, silêncio, treino. Imagine como isso muda a forma como você caminha durante o resto do dia. Cada gesto se torna mais firme, cada decisão mais clara. Você deixa de ser arrastado e passa a conduzir. E aqui está um detalhe que poucos percebem. A batalha da manhã não é vencida pela força física, mas pela força da palavra. O que você diz para si nos primeiros minutos define o tom do combate. Se você começa com frases fracas como "eu não consigo", "estou cansado demais", já entrou derrotado. Mas se você declara para si algo curto, direto, como "levante-se, é hora de agir", a mente obedece. O corpo segue a ordem. Por 4 dias, escolha lutar. Escolha vencer a si mesmo logo no início. E não espere motivação, porque a motivação é um soldado que costuma chegar atrasado. O que precisa estar à sua frente é a disciplina. Essa sim sempre pronta. Quando você acordar, lembre-se, a guerra não é contra o mundo, é contra a versão fraca de você mesmo. Se você vence essa versão logo cedo, nada mais parece tão ameaçador. Ao final desses 4 dias, você não terá apenas acordado mais cedo ou sido mais produtivo. Você terá experimentado o gosto da vitória interna, aquela que não depende de aplausos nem de reconhecimento, mas que constrói algo invisível, a convicção de que você é capaz de se comandar. E quem aprende a comandar a si mesmo, cedo ou tarde, aprende a comandar a própria vida. 3. Por 4 dias, não reclame nem em pensamento. Existem hábitos tão enraizados que passam despercebidos, e um dos mais destrutivos é o de reclamar. Reclamar não apenas com a boca, mas na mente, em silêncio, quando você se irrita com detalhes, quando resmunga internamente sobre algo que não saiu do seu jeito. O problema é que cada reclamação, mesmo mental, é como uma gota de veneno que vai se acumulando até que a mente inteira se encharca dela. Agora imagine um desafio simples e ao mesmo tempo radical. 4 dias sem reclamar. Nem em voz alta, nem em pensamentos. 4 dias em que você substitui a queixa pelo ato de observar. Não significa aceitar tudo passivamente, significa parar de gastar energia colocando rótulos de insuportável, injusto, terrível em cada detalhe da vida. Significa retirar o alimento do vício da insatisfação. Pense nisso. Quando você reclama, você não muda o fato, apenas multiplica o incômodo. Se o trânsito está parado, reclamar não faz os carros se moverem mais rápido, só faz a sua impaciência crescer. Se alguém se atrasa, sua reclamação não faz a pessoa chegar antes, apenas aumenta sua irritação. A queixa nunca resolve, só piora. O que resolve é a ação, e quando não há ação possível, resolve a aceitação. Mas a mente condicionada prefere reclamar, porque é mais fácil. Durante esses 4 dias, você vai perceber como o impulso de reclamar é automático. Derruba algo no chão? Vem o resmungo. Recebe uma mensagem fora de hora? Vem o suspiro. Até pequenas coisas, como uma fila lenta ou um erro banal, já despertam a mente para reclamar. E é aí que está o treino. Cortar esse fluxo no início. A cada vez que surgir a vontade de reclamar, cale-se por dentro.
Respire. Observe o fato cru, sem adjetivo, sem julgamento. Esse exercício vai mostrar algo surpreendente. A realidade se torna mais leve quando você não acrescenta reclamação a ela. O peso estava menos nos acontecimentos e mais no que você colocava sobre eles. Sem a queixa, as coisas permanecem o que são, e você descobre que pode atravessá-las com menos desgaste. O problema não era a fila, era o diálogo interno que dizia: isso é uma perda de tempo, eu odeio isso, não aguento mais. Não reclamar nem em pensamento é também um teste de domínio, porque não reclamar em voz alta ainda é fácil, basta segurar a língua. Mas não reclamar em silêncio exige vigilância constante. Significa policiar o que surge de imediato na mente, significa perceber o instante exato em que a queixa aparece e ter força para não alimentá-la. É como ver uma faísca e não deixar que ela se torne incêndio. E em 4 dias, você vai notar uma mudança profunda. Primeiro, uma redução no nível de irritação, porque se você não coloca lenha no fogo, ele apaga. Segundo, uma sensação de clareza, porque, sem o ruído da reclamação, sobra espaço para pensar em soluções reais ou simplesmente seguir em frente sem drama. Terceiro, um fortalecimento da presença, porque reclamar é viver projetado no desconforto. Não reclamar é viver ancorado no agora. É claro que haverá situações que exigem atitude. Não reclamar não significa aceitar injustiça calado, significa não desperdiçar energia na queixa vazia. A diferença é clara. Agir é enfrentar o problema. Reclamar é apenas mastigar o problema. Em 4 dias sem reclamar, você vai perceber quantas vezes na sua rotina você se entrega a mastigar o mesmo incômodo repetidas vezes, sem mudar nada. E ao cortar esse ciclo, sobra energia para agir de forma objetiva. Esse exercício também expõe a armadilha do vitimismo, porque reclamar é sempre um lembrete de que você se coloca como vítima, vítima do clima, vítima das pessoas, vítima das circunstâncias. Quando você corta a queixa, corta também essa identidade frágil. Você se coloca como protagonista. Se algo não pode ser mudado, você atravessa em silêncio. Se algo pode ser mudado, você muda em ação. Mas não há espaço para se perder em lamentações. 4 dias. Apenas 4 dias em que você decide não reclamar, nem em voz, nem em pensamento. Parece pouco, mas a transformação é profunda. Porque, ao fim desse período, você percebe que estava carregando muito mais peso do que precisava. E que a vida não ficou mais fácil porque os problemas sumiram, mas porque você deixou de alimentá-los com queixas inúteis. E talvez, depois de 4 dias, você não queira mais voltar. 4. Respeite a si mesmo como respeita quem admira. Pare um instante e pense nas pessoas que você mais admira. Pode ser um líder, um mestre, um atleta, um empresário, um professor ou até alguém da sua própria família. Quando está diante dessa pessoa, você se comporta de forma diferente. Você escuta mais, mede as palavras, busca ser pontual, não chega atrasado, não inventa desculpas baratas. Por quê? Porque respeita essa pessoa. Porque na sua mente, ela merece esse cuidado. Agora faça uma pergunta simples e incômoda. Por que você não age assim consigo mesmo? Por quê? Quando o compromisso é apenas com você, a pontualidade desaparece, a disciplina se dissolve e as desculpas passam a ter mais peso do que a palavra dada? Você se atrasa para os seus próprios planos, você quebra promessas que fez a si mesmo, você desmarca compromissos internos sem remorso. Com os outros, respeito. Consigo, negligência. Essa é a raiz de muitos fracassos silenciosos. O respeito próprio é o alicerce da disciplina. Se você não se respeita, vai sempre buscar alguém de fora para te cobrar, para te vigiar, para te motivar. E viver assim é viver como um dependente. Porque enquanto você não se trata como alguém digno de compromisso, sua vida se torna uma coleção de começos e abandonos. Durante 4 dias, quero que você faça um teste. Trate a si mesmo como trataria alguém que você realmente admira. Isso significa cumprir horários que você mesmo definiu.
Significa não negociar com promessas que você fez no silêncio da sua mente. Significa olhar para as suas próprias metas e tratá-las com a seriedade que você teria se fossem ordens de um mestre que você respeita. Pense comigo, se Marco Aurélio ou qualquer líder que você considera sábio dissesse a você: levante-se às 6 e comece o dia com foco, você levantaria sem hesitar. Mas quando a ordem vem de você mesmo, você vacila. Isso mostra que não é falta de força, é falta de respeito por si. E aqui está a chave. Você precisa se colocar nesse mesmo pedestal. Você precisa tratar suas ordens internas como ordens inegociáveis. Isso não é arrogância, é integridade. Porque no fundo, você já sabe, o mundo imita a forma como você se trata. Se você não se leva a sério, ninguém vai levar. Se você se trata com indiferença, os outros vão refletir isso. Mas quando você estabelece respeito próprio como regra, começa a impor uma presença silenciosa, que não precisa gritar para ser reconhecida. Durante esses 4 dias, observe cada situação em que você costuma falhar consigo. É na hora de estudar? É na dieta? É na organização financeira? Cada vez que sentir o impulso de negociar com a própria palavra, imagine que está negociando com a pessoa que você mais respeita no mundo. Você faria isso com ela? Se não faria, então não faça consigo. E algo poderoso acontece quando você passa a se respeitar. As pequenas vitórias começam a se acumular, e cada uma delas fortalece sua autoconfiança. Você para de esperar motivação e começa a agir porque sabe que não pode se trair. O simples ato de levantar no horário prometido, de cumprir uma tarefa que você mesmo escreveu, de manter um hábito que ninguém está vendo, cria uma imagem interna sólida, a de alguém que cumpre o que fala. O respeito próprio é silencioso, mas transforma tudo. Ele muda a forma como você anda, como você olha para os outros, como você encara desafios. Porque a pessoa que se respeita não precisa provar nada para o mundo. Ela já provou para si mesma. 4 dias tratando-se como trataria quem admira. 4 dias de pontualidade consigo, de firmeza nas promessas, de disciplina em cada escolha. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para abrir os olhos para algo óbvio. Você nunca vai alcançar respeito externo sem primeiro conquistar o respeito interno. E esse respeito não nasce de frases bonitas, nasce de atos concretos, pequenos, diários. Respeite-se, cobre-se, honre-se, porque se você não fizer isso, ninguém mais fará. 5. Substitua o não consigo por vou aprender. As palavras que você escolhe moldam a sua identidade. Talvez você não perceba, mas cada vez que diz não consigo, está reforçando uma sentença sobre si mesmo, como se tivesse batido o martelo e encerrado o julgamento. Não consigo acordar cedo. Não consigo falar em público. Não consigo aprender isso. Essas frases, repetidas sem atenção, vão criando um muro invisível que limita a sua vida. E o pior, esse muro não é real, ele é construído pela sua própria voz. Agora, mude uma única palavra. Em vez de não consigo, diga, vou aprender. Parece pequeno, mas é como girar uma chave. A frase não consigo fecha a porta. A frase vou aprender mantém a porta aberta. O primeiro pensamento encerra a possibilidade. O segundo cria espaço para a evolução. Quando uma criança está aprendendo a andar, ninguém espera que ela dê os primeiros passos e saia correndo quilômetros. Ela cai, levanta, cai de novo. Mas repare, nenhuma criança diz, não consigo andar. Ela simplesmente continua tentando até que andar se torne natural. Só que, ao crescer, os adultos esquecem essa lógica e começam a usar não consigo como desculpa permanente. É nesse ponto que a vida começa a encolher. Trocar essa frase exige atenção. A primeira reação da mente, diante de algo novo ou difícil, é se defender. É como um mecanismo automático de autoproteção. Não consigo soa confortável, porque livra você da responsabilidade de tentar. Mas se você troca por vou aprender, automaticamente se coloca em movimento. Não é mais sobre se você consegue ou não, é sobre o processo de aprender. E o aprendizado
é sempre possível. Veja esse exemplo. Alguém te pede para falar em público. Sua reação imediata é: não consigo. Essa frase já encerra o assunto. Mas se você diz: vou aprender, abre uma rota. Talvez no início você comece falando em um grupo pequeno, talvez estude técnicas de respiração, talvez treine em frente ao espelho. De repente, o que parecia impossível começa a se tornar natural. Não porque você já nasceu pronto, mas porque decidiu aprender. Aprenda uma habilidade nova. Tocar um instrumento, programar, cozinhar melhor. Quem diz não consigo se condena a permanecer estagnado. Quem diz vou aprender já deu o primeiro passo, porque entendeu que ninguém nasce sabendo. Cada habilidade é resultado de treino, paciência e repetição. Essa mudança de linguagem é poderosa, porque retira de você o peso da perfeição imediata. O não consigo está preso ao agora. O vou aprender olha para o futuro. Ele entende que hoje você pode não estar pronto, mas amanhã pode estar melhor e depois de amanhã melhor ainda. E assim, pouco a pouco, o impossível de ontem se transforma no natural de hoje. O que você precisa fazer é reprogramar sua fala interna. Sempre que ouvir a si mesmo dizendo não consigo, pare e troque imediatamente por vou aprender. Diga isso em voz alta se for preciso, porque a repetição cria hábito e o hábito molda a identidade. Quanto mais você pratica essa troca, mais natural ela se torna. E não se engane, essa não é uma técnica de autoajuda vazia. É prática de vida. Grandes inventores, líderes e pensadores carregavam essa mentalidade. Eles não se viam como limitados, mas como aprendizes eternos. Quando enfrentavam algo desconhecido, não declaravam derrota, declaravam intenção. Vou descobrir, vou aprender, vou dominar isso. Essa mentalidade foi o que abriu caminhos que pareciam inalcançáveis. Você também pode aplicar isso nas pequenas coisas do dia a dia. Não consigo treinar hoje, vira, vou aprender a treinar mesmo cansado. Não consigo economizar dinheiro, vira, vou aprender a organizar minhas finanças. Não consigo manter foco, vira, vou aprender a treinar minha atenção. Cada área da sua vida pode ser desbloqueada com essa troca simples. Ao final de um ciclo de prática, você vai perceber algo fundamental. O não consigo nunca foi verdadeiro. Ele era apenas uma resistência inicial, uma forma de fugir da disciplina necessária para aprender. Quando você troca pela nova frase, deixa claro para si mesmo que não existe incapacidade, existe falta de treino. E treino é sempre uma escolha. A partir de agora, use isso como um comando diário. Corte-o não consigo da sua linguagem e substitua por vou aprender. E veja como, pouco a pouco, você começa a assumir o controle da sua própria evolução. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você decide que nada mais será impossível de ser aprendido. 6. Use frases curtas como lâminas para cortar a preguiça. A preguiça gosta de diálogos longos. Ela aparece e começa a negociar. Descansa mais um pouco, amanhã você compensa. Você já fez muito, pode deixar para depois. Quanto mais você escuta, mais forte ela fica. É por isso que você precisa cortar a preguiça com frases curtas, afiadas, como lâminas. Palavras rápidas, diretas, que não abrem espaço para debate. Quando você enrola para agir, não é porque não sabe o que deve fazer. Você sabe. O problema é que se perde em justificativas. É como se entrasse em uma reunião interminável dentro da própria cabeça, e toda reunião longa termina em atraso. O segredo é acabar com essa conversa antes que ela cresça. Frases curtas têm poder porque funcionam como comandos. O corpo ouve e obedece. Levante, agora, faz. Não precisa ser bonito, não precisa ser motivacional. Precisa ser simples e firme. Quanto menos palavras, menos espaço para a fuga. Treine isso. Quando sentir o peso da cama, em vez de pensar, preciso levantar porque tenho muitas responsabilidades e minha vida não pode parar, diga apenas, levante. Uma palavra. É suficiente. Ao pensar em adiar um treino, não discuta com a preguiça.
Diga, vai. Ao hesitar diante de uma tarefa, corte com agora. O cérebro responde melhor a ordens simples do que a explicações complexas. Ele entende a clareza. É como um soldado recebendo instrução. Se a ordem é longa, ele confunde. Se a ordem é curta, ele obedece. A preguiça é derrotada nesse instante de decisão, não depois. E não subestime essa prática. Pode parecer pequeno, mas funciona porque transforma sua mente em território de ação, não de debate. Enquanto a maioria perde tempo tentando se convencer com frases longas e cheias de motivos, você age com 2 ou 3 palavras. Isso cria ritmo, cria movimento, cria consistência. Imagine que você precisa começar a estudar. Em vez de pensar, vou abrir o livro, mas antes preciso me organizar, preparar o ambiente, talvez tomar um café para estar mais disposto. Corte com abra. Abriu, começou. O resto se organiza sozinho depois que você entra em movimento. A preguiça é esperta. Ela sempre busca argumentos lógicos para te parar. Vai usar cansaço, falta de tempo, falta de ânimo. Se você conversa com ela, perde. Se você corta, vence. Por isso, frases curtas funcionam como lâminas. Não deixam a preguiça crescer. Com o tempo, essa prática cria um condicionamento. Seu corpo começa a obedecer automaticamente a esses comandos. Você cria gatilhos internos. Agora, ação imediata. Levante. Movimento. Faz. Execução. Esse condicionamento é o que separa quem vive arrastado de quem vive produtivo. E há um detalhe importante. Frases curtas não apenas cortam a preguiça, mas também constroem uma identidade. Cada vez que você obedece a si mesmo em ordens curtas, fortalece a imagem interna de alguém que age, não de alguém que adia. A confiança cresce, porque você começa a acreditar na própria palavra. Não confunda simplicidade com fraqueza. Essas frases curtas são como marteladas. Elas não têm enfeite, mas têm impacto. Funcionam porque eliminam desculpas. Preguiça vive de desculpa. Quando você não dá espaço para ela falar, ela morre de fome. Se quiser elevar esse treino, escolha 3 frases curtas que serão suas lâminas pessoais. Por exemplo, levante. Agora. Vai. Grave essas palavras na mente. Use sempre que sentir hesitação. Quanto mais repetir, mais afiadas ficam. No início vai parecer estranho. Você pode até rir sozinho ao mandar uma ordem curta para si mesmo, mas rapidamente vai perceber o efeito. Essas ordens param o ciclo da procrastinação antes que ele comece. Elas te puxam de volta para a ação no instante certo. E lembre-se, a preguiça não precisa de muito para vencer você, só precisa de tempo. Se você dá tempo, ela cresce. Mas se você corta logo na raiz com frases curtas, ela perde a força. Portanto, pratique. Use a lâmina das palavras rápidas. Corte o mais tarde, corte o não hoje, corte o estou cansado. Substitua por agora, substitua por faz, substitua por levante. Poucas palavras, máxima força. Quem domina esse hábito descobre que não precisa de motivação o tempo todo. Precisa apenas de clareza e comando. E um comando curto, quando dado no momento certo, vale mais do que um discurso inteiro. 7. Durante alguns dias, fale mais de futuro do que de passado. Existe um detalhe sutil que molda a vida das pessoas sem que elas percebam. O equilíbrio entre o quanto falam de passado e o quanto falam de futuro. Para muita gente, as conversas giram em torno do que já aconteceu. Erros, mágoas, lembranças, histórias repetidas. É como se vivessem arrastando correntes invisíveis, sempre olhando para trás. E quanto mais se fala do passado, mais ele parece pesar. Agora, imagine inverter esse fluxo. Em vez de gastar energia recontando velhas narrativas, você passa a dar mais espaço para o futuro. Não precisa ser um futuro distante, pode ser apenas o próximo passo, a próxima semana, a próxima fase. Essa simples mudança já altera a forma como você pensa, age e até como os outros te enxergam. Quando você fala de passado, costuma estar preso a justificativas. Foi assim porque não tive escolha.
Se eu tivesse feito diferente, hoje estaria melhor. Esse tipo de discurso não move ninguém para frente. Ao contrário, mantém a mente ligada a algo que já não pode ser alterado. Mas quando você começa a falar de futuro, a energia muda. Vou aprender isso. Vou corrigir aquilo. Quero chegar lá. São frases que empurram sua vida para frente em vez de puxá-la para trás. Durante alguns dias, experimente observar o seu próprio discurso. Perceba se suas frases começam mais com eu já ou com eu vou. Se a maior parte começa com eu já, talvez você esteja estacionado sem perceber. Se começa com eu vou, está em movimento. Essa percepção simples revela muito sobre sua mentalidade. Não se trata de apagar o passado. Ele tem seu valor como aprendizado. Mas é perigoso transformá-lo em desculpa ou prisão. O passado deve ser usado como referência, não como residência. Quando você fala mais dele do que do futuro, mostra que ainda está morando em lugares que já deveriam ser apenas pontos no mapa da memória. Agora, foque no impacto prático dessa troca. Se em uma conversa você começa a contar seus planos, seus próximos passos, você inspira quem escuta. Pessoas são atraídas por quem olha para frente. Falar de futuro é contagiante porque abre espaço para esperança, para ação, para crescimento. Já falar demais do passado costuma afastar, porque transmite estagnação. Existe algo que nos faz refletir. Imagine que duas pessoas se encontram depois de muito tempo. Uma passa a conversa inteira recontando histórias antigas, reclamando de oportunidades perdidas, lembrando erros repetidos. A outra fala de um projeto que está começando, de algo que pretende aprender, de um objetivo que está buscando. Qual delas transmite mais energia? Qual delas você gostaria de estar perto? A resposta é óbvia. A prática é simples. Reduza as frases sobre o que já passou e multiplique as frases sobre o que vai acontecer. Se alguém pergunta como você está, em vez de responder, semana passada foi difícil, diga, esta semana vou fazer de um jeito melhor. Se você se pega pensando, eu falhei naquele dia, mude para eu vou ajustar na próxima vez. A mudança pode parecer sutil, mas transforma completamente o tom da sua vida. E aqui está um detalhe importante. Quando você fala mais de futuro, você se compromete mais com ele. Porque palavras não ficam no ar. Elas voltam para você como cobranças silenciosas. Se você diz, eu vou escrever, eu vou treinar, eu vou mudar isso, cria um vínculo consigo mesmo. E cada vez que cumpre, fortalece a confiança. Cada vez que falha, sente o peso da incoerência. Essa é a pressão positiva que move o crescimento. Por alguns dias, faça desse exercício uma regra. Observe cada diálogo, cada pensamento, e escolha dar mais espaço ao que ainda pode ser construído. O passado já foi escrito. O futuro ainda está aberto. E quem fala mais do que vai fazer, inevitavelmente começa a agir mais para que essas palavras não sejam vazias. Ao final, você vai perceber algo revelador. Falar de futuro não é apenas projetar, é treinar a mente para habitar o campo das possibilidades, não das desculpas. É criar uma identidade de alguém que se move, que cresce, que constrói. E essa identidade, repetida dia após dia, transforma não só o seu discurso, mas a sua vida inteira. 8. Seja seu próprio juiz, não seu advogado. Você já reparou como é fácil arrumar justificativas para si mesmo? Basta um atraso e lá vem a defesa. O trânsito estava ruim. Basta não cumprir uma meta e a desculpa surge. Não tive tempo. Basta quebrar uma promessa pessoal e você já prepara o discurso. Foi porque ontem foi um dia pesado. É como se, dentro de você, existisse um advogado sempre pronto a criar argumentos convincentes para aliviar sua culpa. E esse advogado interno é perigoso porque faz você acreditar em mentiras confortáveis. Agora, imagine se no lugar desse advogado estivesse um juiz. Não um juiz cruel, mas justo. Alguém que não aceita desculpas fáceis, que olha para os fatos e decide com frieza. O juiz não se impressiona com suas justificativas, ele quer saber apenas se você fez ou não fez. Essa postura muda tudo.
Porque enquanto o advogado interno cria histórias para proteger sua imagem, o juiz interno exige a verdade nua e crua. Ser seu próprio juiz significa parar de inventar álibis e começar a lidar com os fatos. Você disse que ia acordar cedo? Acordou ou não? Disse que ia terminar um projeto? Terminou ou não? Disse que ia mudar um hábito? Mudou ou continua na mesma? O juiz não pergunta se o dia foi corrido, se choveu, se alguém atrapalhou. Ele pergunta apenas: cumpriu ou não cumpriu? A mente treinada para agir como advogado cria uma vida de auto-engano. Você sempre encontra um motivo para justificar sua estagnação. Não estudei porque estava cansado. Não economizei porque a vida está difícil. Não cuidei da minha saúde porque é complicado. No fim, tudo isso pode até parecer razoável, mas não muda o fato de que você não fez. E enquanto acreditar nessas defesas, vai continuar andando em círculos. Já a mente treinada para agir como juiz não dá espaço para essa novela. Ela olha a realidade como ela é. Se não fez, é fracasso. Se fez, é vitória. Simples assim. Não há romantização, não há desculpa. Essa dureza pode parecer pesada no começo, mas é ela que constrói responsabilidade verdadeira. Porque só quem encara os fatos sem filtros consegue realmente mudar. Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você prometeu mudar e não mudou? Quantas vezes repetiu a mesma desculpa até acreditar nela? A cada mentira que você aceita do seu advogado interno, sua palavra perde valor. Você se acostuma a não acreditar em si mesmo. E uma pessoa que não acredita na própria palavra nunca terá força para crescer. Ser seu próprio juiz é um exercício de integridade. É você olhar no espelho e não aliviar. É você se cobrar mais do que qualquer pessoa de fora jamais cobraria. Porque ninguém sabe das suas desculpas como você sabe. Você pode enganar os outros com discursos bem montados, mas dentro de si sabe exatamente a diferença entre verdade e defesa. E aqui está o detalhe mais importante. Ser juiz de si não é se maltratar, é se libertar. Porque quando você para de acreditar nas desculpas, começa a enxergar com clareza o que precisa ser feito. Você não perde mais tempo tentando justificar, começa a investir tempo em corrigir. E corrigir é o que gera mudança real. Pense nisso como uma balança. De um lado, todas as histórias que você conta para aliviar a consciência. Do outro, a verdade crua dos seus atos. Enquanto o advogado fala mais alto, a balança pende para a ilusão. Quando o juiz assume o comando, a balança pende para a ação. Porque não adianta ter uma explicação perfeita para cada falha, se no fim o resultado continua sendo o mesmo. Você não evoluiu. O mundo não vai premiar sua capacidade de inventar desculpas. O mundo responde a fatos. Se você entrega, você cresce. Se não entrega, você fica parado. Ser seu próprio juiz é alinhar sua vida com essa lógica simples. É parar de proteger a si mesmo de verdades duras e começar a usar essas verdades como impulso. Então, faça um pacto consigo. A partir de agora, menos justificativas e mais veredictos. Menos não deu porquê e mais não deu porque eu falhei. Essa sinceridade dói, mas cura, porque só quando você aceita a falha como falha é que nasce a vontade de não repetir. Só quando o juiz fala mais alto que o advogado é que a sua vida começa a sair da estagnação. Não seja seu advogado, seja seu juiz. O advogado mantém você confortável. O juiz mantém você verdadeiro. E quem escolhe a verdade sempre encontra um caminho para crescer. 9. Cada pensamento negativo é uma chance de treinar a mente. Pensamentos negativos são inevitáveis. Eles aparecem sem pedir licença, no meio do trabalho, durante uma caminhada, no silêncio da noite. Às vezes chegam como dúvidas, outras vezes como críticas internas, ou como cenários de medo que a sua mente inventa antes mesmo de acontecer. Você pode tentar ignorá-los, mas eles sempre encontram um jeito de voltar. A questão não é como evitá-los, mas o que fazer com eles quando surgem. A maioria das pessoas encara esses pensamentos como inimigos.
quer expulsá-los de imediato, empurrá-los para fora da mente, fingir que não existem. Mas isso não funciona. Quanto mais você tenta forçar um pensamento a desaparecer, mais ele cresce. É como tentar não pensar em algo. Só o ato de lutar contra já o fortalece. Agora, mude a perspectiva. Em vez de tratar cada pensamento negativo como ameaça, trate-o como oportunidade. Toda vez que um pensamento pesado aparecer, você tem diante de si um campo de treino. Treino para a paciência, para o autocontrole, para a clareza. Um pensamento negativo é como um peso que aparece de repente. Você pode reclamar do peso ou pode usá-lo para fortalecer seus músculos internos. Funciona assim: o pensamento chega. Por exemplo, eu não vou dar conta, ou vai dar errado. Normalmente, você se deixaria arrastar por essa frase, acreditando nela. Mas quando você decide que cada pensamento é treino, você muda o papel que ele tem na sua vida. Em vez de ser um obstáculo, ele vira exercício. Você pensa: aqui está a minha chance de praticar. E como se pratica? Primeiro, não reagindo de imediato. O erro mais comum é correr atrás de cada pensamento como se fosse verdade absoluta. Treinar a mente é criar espaço. É olhar para o pensamento e dizer: eu ouvi você, mas vou observar antes de acreditar. Esse simples espaço entre o pensamento e a reação já é treino de autocontrole. Depois, você pode usar a técnica da substituição. O pensamento negativo trouxe uma sentença. Você responde com outra. Surge eu não consigo. Você contra-ataca com vou aprender. Aparece vai dar errado. Você responde eu vou me preparar. Cada resposta não é só palavra, é um exercício de reposicionamento. E quanto mais você treina, mais natural se torna. Pensamentos negativos revelam pontos fracos. Eles mostram onde você ainda não está firme. Se sempre surgem em relação ao trabalho, é sinal de que ali há insegurança para ser resolvida. Se aparecem em relacionamentos, é porque você precisa de clareza nessa área. Ou seja, cada pensamento negativo é também um diagnóstico. Ele aponta a parte da sua mente que precisa ser fortalecida. Essa mentalidade muda o jogo. Em vez de se sentir vítima dos pensamentos, você passa a ser o treinador. Não é o pensamento que te controla, é você que usa o pensamento como ferramenta. E mesmo que no início seja difícil, o simples ato de tentar já é prática. Imagine alguém que treina artes marciais. Ele não melhora lutando contra inimigos de verdade, mas praticando com parceiros no tatame. Cada golpe recebido é uma oportunidade de aprender defesa. Cada erro cometido é uma oportunidade de ajuste. Com os pensamentos é igual. Eles não vêm para te derrotar, mas para te dar a chance de afiar sua mente. O curioso é que, quando você começa a ver os pensamentos negativos como treino, eles perdem parte do poder. Eles deixam de ser monstros que te paralisam e passam a ser pesos de academia mental. Você até agradece a presença deles, porque entende que só evolui quando pratica sob pressão. E aqui está um ponto essencial. Não existe mente forte sem contato com pensamentos negativos. A força vem justamente de lidar com eles repetidas vezes, até que não causem mais o mesmo impacto. É a exposição que fortalece. Cada pensamento é como uma onda. Você pode tentar fugir, mas ela sempre volta. O treino é aprender a surfar essa onda em vez de se afogar nela. Então, da próxima vez que um pensamento negativo surgir, não se desespere. Respire, observe e lembre-se: aqui está a minha chance de treinar. Trate-o como exercício, como parte do processo, como mais uma repetição para o fortalecimento da mente. Com o tempo, você vai perceber uma mudança profunda. Os pensamentos negativos continuarão aparecendo, porque fazem parte da natureza humana. Mas o efeito deles será cada vez menor. Você terá treinado sua mente a não se curvar diante deles, mas a crescer com cada um deles, e essa é uma habilidade que ninguém pode tirar de você. 10. Eu não fujo da solidão, eu a uso para me conhecer. A solidão assusta. Para muitos, ela é vista como sinal de vazio, abandono, fraqueza.
É como se estar só fosse um defeito a ser escondido, um estado a ser evitado a qualquer custo. Por isso, o mundo moderno se ocupa em criar distrações constantes. Telas, notificações, ruídos, conversas superficiais. Tudo para preencher os espaços de silêncio que, na verdade, poderiam ser os mais férteis. Mas há outro modo de olhar. A solidão, quando acolhida, não é ausência, mas presença. É a presença de si mesmo, sem máscaras, sem plateia, sem a necessidade de desempenhar papéis para agradar. É nesse espaço silencioso que você se encontra de frente com a sua essência. E se tiver coragem de permanecer ali, descobre muito mais sobre quem é do que em 1000 conversas com o mundo. Não fugir da solidão é escolher um caminho que poucos têm disposição de trilhar. Porque é desconfortável, sim. No começo, o silêncio parece pesado. A mente grita, exige distrações, pede movimento. É como estar em um quarto fechado com alguém que você evita há muito tempo. Você mesmo. Só que é justamente nesse desconforto inicial que mora a chance de transformação. Quando você se permite ficar só, percebe coisas que antes passavam despercebidas. Percebe como pensa, como sente, quais preocupações se repetem. Descobre padrões que estavam escondidos sob o barulho das vozes externas. E ao reconhecer esses padrões, tem a chance de escolher se quer continuar vivendo assim ou se está na hora de mudar. A solidão é um espelho. Não o espelho que mostra a aparência, mas o que revela as estruturas internas. Ao passar tempo consigo mesmo, você percebe se está em paz ou em guerra interna. Percebe se sua mente é lugar de descanso ou de tormenta. E essa percepção, mesmo quando dolorosa, é o primeiro passo para construir uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Há quem viva fugindo da solidão como quem foge de um inimigo. Cercam-se de pessoas, preenchem cada minuto com distrações, mas continuam sem se conhecer. São como viajantes que percorrem o mundo inteiro sem nunca explorar a própria casa. No entanto, aqueles que escolhem permanecer em silêncio, ainda que por pouco tempo, encontram um território que ninguém mais pode oferecer. O território do autoconhecimento. Não é necessário virar eremita ou abandonar o convívio humano. O ponto não é a quantidade de solidão, mas a qualidade dela. É dedicar momentos conscientes para estar consigo mesmo, seja numa caminhada sem fones de ouvido, seja numa pausa em casa sem telas, seja num caderno onde você escreve o que pensa sem censura. Esses instantes valem mais do que dias inteiros vividos no ruído. E aqui está a chave. A solidão não é inimiga, é ferramenta. Quem a usa com sabedoria descobre força interior. Aprende a tomar decisões sem depender da aprovação constante dos outros. Aprende a sustentar convicções mesmo quando está em minoria. Aprende que companhia é escolha, não necessidade. Diga para si mesmo: eu não fujo da solidão, eu a uso para me conhecer. Repita isso até que se torne natural. Porque quanto mais você pratica, mais a solidão deixa de ser espaço de medo e passa a ser espaço de poder. Você não estará sozinho de verdade. Estará acompanhado de quem mais importa, você mesmo. E ao dominar esse hábito, algo curioso acontece. Você passa a escolher melhor as pessoas com quem se conecta. Porque quando sabe estar só, não aceita qualquer companhia apenas para preencher vazios. Você começa a buscar relações mais verdadeiras, mais profundas, mais alinhadas. A solidão bem vivida não afasta o mundo. Ela purifica o que chega até você. No fim, a solidão não é o contrário da vida social, mas a base dela. É só quem sabe estar só que consegue estar realmente com os outros. Porque não chega carente, não chega vazio, não chega pedindo que o outro seja muleta. Chega inteiro, consciente, presente. Então, não fuja. Use a solidão. Transforme-a em disciplina, em clareza, em espelho. Descubra-se no silêncio, porque quando você aprende a estar bem consigo mesmo, nada lá fora tem poder de te dominar. 11. Use a palavra agora como martelo. Há uma palavra curta que tem força de martelo. Agora.
É ela que separa quem vive adiando daquilo que precisa ser feito e quem decide agir sem enrolar. A mente preguiçosa gosta de prometer para depois. Amanhã eu começo, mais tarde eu resolvo, na segunda eu mudo. O problema é que o amanhã nunca chega. Só existe o agora. E quando você aprende a usar essa palavra como comando, o ritmo da sua vida muda. Os antigos estoicos falavam muito sobre o presente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não viva como se tivesse 1000 anos. O destino está à sua frente. Enquanto viver, enquanto puder, torne-se bom. Essa frase é um lembrete poderoso. O tempo não é infinito, e cada adiamento é uma traição a si mesmo. O agora é martelo porque quebra a ilusão de que haverá sempre mais tempo. Faça o seguinte teste. Estabeleça para si um período de 4 dias em que toda vez que surgir a vontade de adiar, você responde com uma só palavra: agora. Você vai sentir resistência porque a mente vai tentar negociar. Só mais 5 minutos. Espera a hora certa. Mas cada vez que você repete essa palavra e obedece, cria um reflexo de ação imediata. É como bater o martelo numa mesa. Não há discussão. A decisão está tomada. Esse hábito tem um impacto enorme nas pequenas tarefas, mas principalmente nas grandes. Quantas ideias você já deixou de executar porque esperou demais? Quantas conversas importantes você não teve porque achou que haveria um momento melhor? Quantos projetos morreram na gaveta porque nunca houve coragem de começar? O agora não deixa espaço para isso. Ele corta a espera e força a primeira ação. E não se engane, não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre começar. O martelo do agora não exige que você finalize de imediato, mas que dê o primeiro passo. Quer mudar o corpo? Não espere segunda-feira, diga agora e faça uma série de exercícios simples hoje. Quer escrever um livro? Não espere ter tempo livre, diga agora e escreva uma página. Quer resolver um conflito? Não espere a ocasião perfeita, diga agora e faça a ligação. Os estoicos acreditavam que a procrastinação era um dos maiores desperdícios da vida. Para eles, adiar era uma forma de covardia. Porque quem espera sempre por um momento ideal nunca age. E a verdade é que o momento ideal nunca vem. O único momento real é este. Usar a palavra agora como martelo também é uma forma de treinar a mente a obedecer. Durante 4 dias, experimente dar essa ordem curta para si sempre que sentir a tentação de adiar. Você vai perceber que a vida fica mais simples, sem discussões internas, sem justificativas, só ação. É um exercício de cortar o excesso e ir direto ao ponto. E veja como isso se conecta com o estoicismo. Os filósofos não falavam em viver de ilusões ou esperar milagres, mas em agir com clareza no presente. Epicteto dizia: como longos serão os adiamentos antes de você se decidir finalmente a agir? Essa pergunta ecoa até hoje. A procrastinação é o atraso de uma vida inteira. Cada vez que você deixa para amanhã, você enfraquece a sua vontade. Cada vez que diz agora, você a fortalece. O mais curioso é que esse hábito começa a se espalhar para várias áreas da vida. Você percebe que pequenas ações feitas imediatamente criam ondas. O e-mail enviado hoje destrava um projeto. O treino feito hoje aumenta sua energia. A decisão tomada hoje elimina uma dúvida que estava te paralisando. É como martelar pregos, um de cada vez, mas todos constroem uma estrutura sólida. O desafio está lançado. Use-o agora como martelo por 4 dias seguidos. Observe como sua produtividade aumenta, como sua mente fica mais leve e como a sensação de controle cresce. Você vai descobrir que muitas das suas preocupações eram apenas sombras criadas pelo adiamento. Quando você age no momento em que pensa, a vida flui. E lembre-se, o futuro não existe ainda, o passado já se foi. O único ponto em que você tem força é o agora. Se não bater o martelo nesse instante, perde-se em justificativas. Mas quando você decide agir sem negociar, você conquista algo que vale mais que motivação: consistência.
Use-o agora. Bata o martelo. Comece. 12. Seja implacável com desculpas internas. A desculpa é mais perigosa que o fracasso. O fracasso mostra onde você errou. A desculpa encobre o erro e te convence de que nada precisa mudar. É por isso que os antigos estoicos eram tão duros com o próprio pensamento. Eles sabiam que a mente é especialista em criar justificativas convincentes. Epicteto dizia que não são os fatos que nos paralisam, mas a interpretação que damos a eles. A desculpa é justamente essa interpretação distorcida, uma versão confortável da realidade. Pense em como você conversa consigo mesmo. Quando promete acordar cedo e não cumpre, o que surge primeiro? Uma desculpa. Ontem dormi tarde. Quando falha em manter um hábito, outra desculpa. A rotina está pesada. Quando não inicia um projeto, lá vem a defesa. O momento não é ideal. Se você observar, vai perceber que cada obstáculo da sua vida foi acompanhado de uma explicação suave, criada para aliviar a consciência. O problema é que a desculpa funciona como anestesia. Ela tira a dor do erro, mas também tira a força da mudança. Quem aceita desculpas internas vive sempre com a sensação de que tem razão, mas nunca com o resultado que deseja. É como se fosse o advogado de si mesmo, sempre preparado para defender a fraqueza, quando o que você realmente precisa é de um juiz que aponte os fatos. Ser implacável com as próprias desculpas é um exercício de clareza. Significa não aceitar a primeira justificativa que a mente inventa. Significa olhar para dentro e perguntar: isso é mesmo verdade ou é só um álibi para continuar parado? Muitas vezes, o corpo não está cansado. Você apenas disse a si mesmo que está. Muitas vezes, não falta tempo. Você só desperdiçou com distrações. O papel da desculpa é fazer o que parece impossível parecer inevitável. O papel da sua disciplina é cortar isso antes que crie raízes. Um bom exercício é reservar um ciclo de 4 dias para treinar essa postura. Durante esse período, toda vez que surgir uma desculpa, você a escreve. Anota exatamente como apareceu. Não vou treinar porque está frio. Não vou estudar porque estou sem concentração. Não vou falar porque não sou bom nisso. Ao registrar, você tira a desculpa da mente e a coloca no papel. E é nesse momento que percebe como a maioria delas é frágil. O frio passa, a concentração pode ser treinada, a habilidade melhora com prática. A desculpa perde a força quando exposta à luz. Marco Aurélio, em seus escritos, se cobrava como se fosse outro homem. Ele se lembrava de que a vida era curta demais para desperdiçar em desculpas. Ele dizia a si mesmo que precisava agir como se cada dia fosse o último, e isso não deixava espaço para justificativas. Essa é a mentalidade que você precisa assumir. Não ser cúmplice das suas fraquezas, mas um guardião da sua própria disciplina. E atenção, ser implacável não significa ser cruel, significa ser justo. Se houve realmente um limite intransponível, você reconhece. Mas 90% das vezes não é limite, é preguiça disfarçada. A honestidade começa quando você decide parar de se enganar. A mente sempre vai tentar escapar, mas cabe a você escolher se será aliado ou carrasco das suas próprias desculpas. Perceba como isso muda tudo. Quando você elimina a desculpa, sobra apenas a realidade. Fez ou não fez. E a clareza desse resultado é libertadora. Porque sem desculpas, não há auto-engano. Se não cumpriu, a responsabilidade é sua. Se cumpriu, o mérito também. Isso cria um senso de propriedade sobre a vida que poucas pessoas experimentam. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a razão. Não é viver inventando histórias para suavizar a realidade, mas enfrentando-a como ela é. E é justamente essa postura que gera força, porque quando você encara os fatos sem desculpas, não sobra outra opção além de agir. Ser implacável com as desculpas internas é, em última análise, um ato de respeito consigo mesmo. É não aceitar ser enganado pela própria mente. É viver com a mesma firmeza que você exige dos outros. Imagine se alguém próximo sempre falhasse com você e usasse as mesmas desculpas que você usa consigo. Você confiaria nessa pessoa?
Não. Então por que confiar em si quando se engana? O respeito próprio nasce quando você corta o auto-engano pela raiz. Pratique. Escolha um período curto, 4 dias, e trate cada desculpa como inimiga. Não deixe passar. Escreva, confronte, substitua. Você vai perceber que, sem desculpas, a vida se torna mais simples. Não é mais uma questão de poderia ter feito. É apenas fiz ou não fiz. E a partir daí, tudo muda. Você acabou de conhecer frases que não são apenas palavras, mas comandos de força. Se praticar, mesmo em ciclos curtos como 4 dias seguidos, vai perceber que sua mente começa a mudar de dentro para fora. Esse é o ponto. Parar de ser refém de desculpas, reclamações e hábitos fracos e assumir o papel de quem comanda a própria vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua disciplina. E quero ver sua interação nos comentários. Escreva "Eu fiquei até o final", porque isso mostra que você está comprometido com sua evolução. O treino começa nas palavras, mas se consolida nas ações. Agora é a sua vez de colocar tudo em prática. Espero você no próximo vídeo. Até breve, amigo estoico.